Amigos, nós estamos recebendo hoje em nosso programa o Luiz Tadeu Silva, que é poeta e secretário adjunto de turismo do estado do Maranhão. Luiz, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui em nosso programa. E a sua história é uma história, acima de tudo, de muita superação. Você veio compartilhar conosco, com os nossos telespectadores. Você que é engenheiro, agrônomo, escritor, palestrante, MBA em gestão pública, estudante de jornalismo e subsecretário de turismo do Maranhão. Vamos falar um pouco da sua história, vamos recordar um pouco, vamos um pouco lá atrás para contar um pouco da sua história. Muito boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui com você no seu programa e vamos contar um pouco dessa trajetória de vida. Você é ludovicense, é maranhense? Eu sou ludovicense, eu sou ilhéu, eu sou da Ilha do Amor. Que bom, que maravilha. Você sofreu um acidente alguns anos atrás, o que foi esse acidente, como aconteceu? Nos conte, por favor. Eu estava num táxi no interior do Rio Grande do Norte, num final de semana chuvoso, uma sexta-feira chuvosa, e o motorista de táxi foi atender um celular, perdeu o controle do carro e jogou para o meu lado. Nós colidimos com uma Scania, um caminhão, e eu tive fratura exposta de fêmur. E isso aconteceu em 2003, e durante 5 anos eu passei em convalescência, recuperando a perna que hoje consegui recuperá-la e hoje eu consigo andar de muletas pelo mundo. Pois esse também foi um ponto de uma guinada na sua vida, ou seja, a sua vida deu fez um giro de 360 graus, é mais ou menos isso? Pois não. Quando você, no bloco anterior, estava conversando com seus telespectadores, você disse que você teve um câncer. 3 já. Você teve 3 cânceres. Tanto você como eu, nós somos vencedores. Vencedores são aqueles que vencem dores. Claro. Então, todos nós, quem está nos assistindo agora, também são vencedores. Porque todos nós temos uma série de dores que nós temos que atravessar. A vida é exatamente isso, é rasgar-se e cinzir-se, é rasgar-se e costurar-se. Esse acidente que eu sofri, ele tirou toda a minha, em princípio, ele tirou toda a minha vitalidade. Eu passei durante 5 anos, eu não sabia o que me esperava logo em seguida. Então, o que aconteceu? A minha mente, o meu foco era tão somente o dia de amanhã para saber se eu estaria vivo. Porque nesse período eu passei... A sua melhor expectativa era que o dia seguinte, estaria no dia seguinte vivo, exatamente. Né? Por quê? Porque eu passei por 43 cirurgias. Nossa. O acidente foi no interior do Rio Grande do Norte, perto de Mossoró. Eu voltei para o Maranhão, fiz algumas cirurgias aqui nos hospitais particulares de São Luís, não tive êxito, fui transportado para São Paulo. Lá em São Paulo eu dei procedimento ao tratamento e durante esse período e durante essas 43 cirurgias que eu passei, o meu principal objetivo, o meu principal foco era exatamente isso, saber se eu estaria vivo. Então hoje, depois disso tudo, depois que eu conheci o mundo, eu tive a capacidade de viajar, e tudo isso graças ao bom e maravilhoso Deus. Claro. Sem Ele, nada disso teria acontecido. E depois disso aí, hoje eu estou aqui contando para você, falando com seus telespectadores, exatamente para mostrar que nós temos que ter força, temos que ter garra para ir em busca sempre da saúde, sempre da coisa, porque sempre há melhoras à frente. Luiz, aí desse momento aí na sua vida, a gente percebeu que você tinha uma certa qualidade de vida, uma boa qualidade de vida. É claro que o acidente acabou lhe impondo algumas limitações, principalmente a limitação de locomoção, de fazer algumas atividades. Como é que você lidou com essas situações? Porque essas situações, elas não mexem somente com o físico, ela mexe com o emocional, ela mexe com o psicológico. Como é que você também trabalhou tudo isso? Meu caro, uma coisa que todos nós sabemos é que nós somos adaptáveis. Todos nós estamos aqui, eu digo sempre que a coisa mais difícil que alguém tem que se adaptar é perder um querido e no dia seguinte você ter que enterrá-lo. Você ama de paixão uma pessoa, um esposo, uma esposa, um filho, um pai, uma mãe, mas quando você perde, acho que não tem coisa pior do que isso. E a gente se adapta a isso. A gente passa a viver. Eu era um homem com 2 pernas boas, como é o seu caso, como é o caso de quem está nos assistindo, eu tinha uma perspectiva de vida muito diferente do que depois eu tive que me adaptar. Correto. Mas nem por isso eu fiquei querendo saber o porquê das coisas. Eu nunca perguntei o porquê.
Por que comigo, Deus? Não. Nunca fez esse tipo de questionamento? Nunca fiz esse tipo de questionamento. Eu sempre achei o seguinte, quando eu não pude mais seguir em frente como eu era anteriormente, eu perguntei assim, a partir de agora eu preciso de uma força maior, que o Senhor me conduza para a gente chegar para frente. Hoje eu sou o homem mais viajado do mundo com mobilidade reduzida. Eu já pisei em 151 países do mundo. E essa estatística, esse dado está no livro dos recordes, no Guinness Book. O porquê? Porque a cada vez que a gente vai viajando, aqui a gente vai, uma entrevista como as suas, entrevistas como eu dei em todo o Brasil, que nós vamos mostrando para a imprensa mundial, você vai ampliando o seu número de países visitados e você vai subindo nesse ranking. Correto. Certo? E várias pessoas estão viajando pelo mundo. Tem um brasileiro que já fechou, o mundo tem 194 países na classificação da ONU. Eu conheço a ONU, estive lá na ONU em Nova York, e em frente à ONU tem 194 bandeiras hasteadas que são relativas a cada um país que compõe a coletividade. Então, o que acontece? Tem pessoas que viajaram se você entrar agora no Google e vai perguntar quantas pessoas viajaram, quantos brasileiros mais viajaram do mundo, tem uma lista. Quantos sul-americanos, tem outra lista. Quantos mundial. Quando você coloca Luiz Tadeu Nunes e Silva, que é o meu caso, você vai olhar lá como o homem mais viajado do mundo com mobilidade reduzida. Perfeito. Depois que eu me adaptei às muletas, eu saí pelo mundo e eu sempre gostei do mundo, eu sempre gostei de viajar. Meu amigo Oswaldo Maia, a primeira vez que eu andei pelo mundo foi através dos livros. Foi a primeira viagem? Foram as primeiras viagens. Eu era um estudante de colégio aqui do Maranhão e a minha vida, tive a oportunidade de estudar num bom colégio, foi o Colégio Batista, e todas as vezes que eu tinha oportunidade, eu estava na Biblioteca Pública Benedito Leite. Eu conheci o mundo através dos livros. Tanto é que tem uma passagem muito bonita, que quando eu tinha 12 anos, eu li a história de um médico do Nepal, Nepal é um país muito remoto, pouca gente conhece e tudo mais, e me chamou a atenção, porque aquele rapaz de família muito humilde, saiu do Nepal, de Katmandu, que é a capital, e foi estudar em Londres. E ele se formou médico e voltou para o Nepal. Eu tinha 12 anos quando eu li essa história. Quando eu tinha 60 anos, eu desci no Nepal. E lembrou da história. E aquilo ali foi emocionante para mim, porque eu já conhecia o Nepal através dos livros. Eu conhecia a capital, eu conhecia o modo de todo. Hoje, as pessoas têm muito mais acesso à informação, não precisam mais ler, não só o livro. Você está com o smartphone na mão, um tablet, um computador, qualquer que seja a ferramenta que você utilizar, você sabe todas as informações necessárias sobre qualquer país do mundo. Eu não conheço a Mongólia, eu estou me preparando para ir para a Mongólia, mas eu já sei tudo sobre a Mongólia porque eu li, porque eu fui lá e pesquisei. Eu andei pela Mongólia, pelo Google Maps. Então, o que acontece? Isso é fantástico, isso é fabuloso, isso é uma coisa nova para as gerações novas. Perfeito. Então, a primeira vez que antes de sair de São Luís, de cruzar a ponte do Estreito dos Mosquitos, eu conheci o mundo através dos livros. Você colocou todas essas histórias e parte, digamos, dessas histórias e dessas aventuras no livro. É um livro que foi lançado quando? Este livro, que se chama Das Muletas Fiz Asas, ele é emblemático. Por quê? Porque ele conta a história de um homem, a sua visão de mundo, as suas dificuldades, as suas limitações. Eu digo sempre que eu tenho algumas limitações, porque elas advêm de uma série de coisas. Eu tenho mobilidade reduzida e eu conto sempre, meu caro, que eu tenho bolso raso e sonhos profundos. Isso significa que eu nunca soube o que é muito dinheiro, mas o meu dinheiro foi suficiente para realizar os sonhos. E isso aqui eu narro no livro. Eu conto para o seu telespectador, para a pessoa que está nos assistindo, que é possível você se planejar e você realizar seus sonhos. Não necessariamente querer viajar. Você pode ter um sonho de contar uma história, de você fazer um jardim, de você edificar alguma coisa, de você fazer uma carreira nova. Aos 65 anos eu estou realizando outro sonho,
que é ser estudante de jornalismo. Daqui a um ano eu sou um jornalista, você é seu colega. Que maravilha. Por quê? Porque para mim, a maneira que nós temos que chegar mais perto do público é através da notícia. E nada melhor do que você ter uma formação nessa área. Então, isso aqui, essa história, é exatamente a história de um homem sonhador que colocou para fora os seus sonhos. E outra coisa, só para complementar, eu sou fã de uma frase da Clarice Lispector que diz o seguinte: há um livro dentro de cada um de nós. Há um livro dentro de você, há um livro dentro do nosso que está nos assistindo. Basta tirá-lo. E eu tirei o primeiro. Quando teremos outras edições? Porque a sua história é uma história contínua, que ela não para, né, Luiz? Olha, essa história, para mim, não é porque é minha história, mas ela cresceu tanto que esse livro foi lançado aqui em São Luís em 2022. Perfeito. Em 2023 foi lançado em São Paulo. E eu estou vindo do Porto, Portugal, onde eu lancei. Semana retrasada eu estava no Porto e eu fiz esse lançamento na Europa, em Portugal. Ou seja, ainda está em grande tiragem, em grande circulação pelo mundo. Ele está na 4ª edição e o meu editor agora me deu um presente, ele vai ser traduzido para o inglês. Então nós vamos ter uma abrangência maior, um público maior, porque eu quero exatamente isso. A história é uma só, a história é universal. Correto. O que é universal? É aquilo que pode acontecer com um japonês, com um indiano, aconteceu com um maranhense. Você passar por uma intempérie e dessa intempérie você se reerguer e mostrar para os outros que tudo é possível. Luiz, eu tive um amigo, não tenho um amigo, que ele passou algum tempo também tendo auxílio das muletas, usando muletas por algum tempo. E em função de um acidente também. E depois que ele não teve mais a necessidade de usar as muletas, eu perguntei para ele: e aí, qual é a diferença entre usar muletas e depois se adaptar e viver sem elas? Como é que ele disse? Oswaldo, a questão das muletas, porque tem gente que usa muletas para ter a mobilidade, para ajudar, para se deslocar, mas o pior mesmo são aquelas pessoas que usam as muletas na mente. Essas são as que têm problemas na vida. É mais ou menos isso, Luiz? Olhe, a coisa maior que tem no mundo é a nossa mente. Na nossa mente, ela é tão grande, tão poderosa, que ela cabe o céu e ela cabe o inferno. Isso significa que ela cabe tudo. A frase do seu amigo, ela é fantástica, porque ela é exatamente se você limitar a sua mente, isso significa que, se você limitar a sua mente, isso significa que você criou um problema para você. Você criou um problema para você. E você não são as muletas que vai deixar de você levar lá fora. É a sua mente que não levou. Eu poderia muito bem, Oswaldo, chegar e dizer assim: hoje eu estou adaptado às muletas, eu convivo com dor. Se eu passar muito tempo sentado nessa cadeira, quando eu levantar, eu vou estar com uma dor muito intensa. Se eu andar muito tempo, quando eu sentar, eu estou com uma dor muito intensa. Mas eu dei um comando para o cérebro de que a dor, ela tem um ápice e depois ela cai, certo? Eu não tomo um remédio para a dor. Então, o que eu poderia dizer? Eu, como muleta, eu poderia estar muito bem adaptado, eu achar que São Luís é minha zona de conforto e eu não vou mais sair daqui porque tem uma série de problemas lá fora e eu não quero mais. Não, o meu desafio é cada vez ir mais longe com as minhas muletas. Hoje eu dependo delas, mas elas não estão no meu cérebro. Elas são somente um apoio. São um acessório. É um acessório. Luiz, eu queria lhe agradecer pela sua participação. Quem quiser adquirir o livro, adquirir onde? Como é que está a venda, a comercialização? Está nas plataformas também, Luiz? O livro está na Amazon, à venda no Amazon, e está à venda aqui também na livraria Amei, no São Luís Shopping, que é uma excelente livraria que é um difusor da cultura maranhense, de escritores maranhenses, e está à venda nesses 2 lugares. Eu só queria, um minutinho a mais. Eu estou sabendo que você vai fazer uma exposição aqui no CEPRAMA. Exatamente, eu gostaria de falar sobre isso. Eu tenho uma exposição de fotografias itinerantes chamada Andanças pelo Mundo.
São várias fotografias de diferentes países por onde eu andei. E essa exposição de fotografia ela foi inaugurada no aeroporto de São Luís, quando eu tive o privilégio de inaugurar uma placa com a minha história de vida. Eu sou o único cidadão em todo o Brasil que tem uma placa contando sua história. Porque quando você chega no aeroporto de São Luís, ou de São Paulo, ou de Belém, ou de qualquer capital brasileira, ela tem dois tipos de placa, as institucionais e as comerciais. Mas uma placa contando a história de vida de um viajante, somente a minha. Então, essa exposição de fotos, ela já andou e ela vem agora para o CEPRAMA. E por que o CEPRAMA? Primeiro, porque é uma casa, é um equipamento nosso de cultura. Eu estou como subsecretário de Cultura do Estado do Maranhão, a convite do governador Carlos Brandão, que me convidou para ter, além de um olhar de pessoa que andou pelo mundo, sobre o problema da pauta da acessibilidade. Perfeito. Nós temos uma cidade antiga, de certa forma é hostil, né? Exatamente. A nossa cidade é antiga, não foi adaptada. Durante muito tempo, o poder público relegou isso. E hoje nós temos um problema de demanda. Nós temos pessoas, como é o meu caso, pessoas que a grande parcela da população está envelhecendo, e isso demanda que a gente adapte a cidade para essas pessoas, pessoas gordas, então o universo cresce muito. Pela primeira vez, no final do ano de 2023, começo de 2024, o número de pessoas acima de 65 anos, que é o meu caso, que eu tenho 65 anos, ultrapassou o somatório de pessoas jovens e de crianças. Isso significa que nós estamos envelhecendo. As cidades estão envelhecendo. Então, há uma urgência em nós adaptarmos as nossas cidades para as pessoas que estão com que tem esse tipo de limitação, que é esse público-alvo. Sim, então, em relação à exposição, ela virá para cá, para o CEPRAMA, e juntamente com isso, nós vamos convidar, eu já entrei em contato com o Hospital Oncológico, para que as pessoas eles vão mostrar, os médicos vão dar o ok, eles vão fazer uma visita guiada. Eu vou dar uma palestra para eles e nós vamos conversar, trocar ideias, porque você sabe que uma pessoa, quando está numa situação de vulnerabilidade, de fragilidade, uma palavra amiga é claro. É muito importante para que ele veja o mundo estímulo, de forma diferente. Uma perspectiva diferente. E esse é o nosso propósito. Quando é que vai acontecer essa palestra, a mostra de fotografias? Quando é que acontece, Luiz? Isso vai entrar no calendário do CEPRAMA e os dirigentes da casa vão nos dar o ok quanto à data, mas isso deve ser provavelmente final de julho ou em agosto. Então tá aí, Luiz Tadeu Silva, ele que é engenheiro agrônomo, escritor, poeta, palestrante, MBA em gestão pública, estudante de jornalismo, logo jornalista já formado, subsecretário também de turismo do Estado do Maranhão e, acima de tudo, um cidadão do mundo com uma história de superação. Luiz, volte outras vezes em nosso programa com as suas histórias, com outras histórias das suas vivências, das suas andanças pelo mundo e sucesso na vida. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no seu programa, falando para os seus leitores. E outra coisa, viver é uma dádiva. Aproveite enquanto nós estamos vivendo. Eu sou frasista. E uma das minhas... O que é a frase? A frase é um resumo de uma ideia. E uma frase que eu gosto sempre é o seguinte: terra, aproveite enquanto está em cima dela. Saúde e fé para todos nós. Muito bem, vamos agora a um breve intervalo comercial e nós voltaremos em instantes com o nosso programa Linha de Frente. Aguarde um instante só.